My children should have been born at the turn of the third cold current, but they choked on your oil and poison and excrement. Why we should live like this for just one day longer. I say again, we come in peace. A galera de um barco de pesca tá no maior corre. Depois que o capitão lança uma garrafa de plástico na água, os caras ficam em choque ao ouvir um rugido. Do nada, algo começa a se debater e gritar dentro da rede de pesca. Uma criatura bizarra surge da pilha de peixes e o capitão abre fogo e mandou de arrasta para cima. Em Londres, Barclay acorda com o celular vibrando, mas não é o celular comum dele. Ele tem que dar um pulo na cômoda para pegar o celular do trampo. Barclay trampa para a Força de Tarefa de Inteligência das Nações Unidas, também chamada de UNIT. Após sacar a mensagem, Barclay corre para acordar seu filho, Kirby, e explica que rolou um chamado de emergência no trampo, então ele vai ter que ficar com a mãe por um tempo. A sargento Hannah busca o Barclay e não curte nem um pouco quando descobre que ele quer levar o filho primeiro. Durante o trajeto, Kirby fica brisando por que o pai conhece uma soldada. Então Barclay inventa um migué sobre segurança no trampo porque o Kirby não sabe a real profissão dele. Sua ex-esposa, Barbara, recebe o Kirby de boa, mas está virada no giraia com o Barclay porque o trampo dele sempre zoneia a vida das pessoas. Quando Barclay volta para o carro, Hannah avisa que a missão dele é substituir o agente Roger, que está em outro corre no momento. Eles chegam num aeroporto particular e colam num avião onde o general Austin passa o roteiro. Os detalhes da missão estão nos tablets, mas não importa quantas vezes o Barclay tente lugar, o sistema não libera o acesso. Achando que o Barclay errou a senha, Pip fica com dó e mostra um vídeo de uma criatura estranha atacando a pessoa atrás da câmera. Quase entrando em pânico, Barclay explica para o Pip que substituiu o Roger uma vez em 2020, quando ele teve que sair vazado porque a esposa teve um parto prematuro. Ele só precisou atender o celular do Roger, que nem tocou. Desde então, Barclay está no sistema como reserva do Roger, só que ele é apenas um auxiliar administrativo, não um agente. Pip se toca que mostrou o vídeo para alguém sem autorização e para de falar com ele na hora. O avião deixa o grupo numa ilha, onde um helicóptero os busca e leva para cala escondida. Aqui, um time de soldados da UNIT já montou o acampamento e está preparando o arsenal. Logo o grupo chega num prédio no limite da vila e Austin explica que os moradores não queriam aquilo perto das casas deles. Quando entram, todos passam pelo desinfetante antes de conhecerem o coronel, que apresenta o monstro que o pescador mandou de arrasta para cima. Eles penduraram o bicho na parede na esperança de faturar uma grana como atração. A UNIT viu os posts na internet e disse que era fake, antes de voar para cá e assumir o controle. Austin apelida de Homo aqua, mas uma cientista corrige, dizendo que o nome científico é Homo aquandis pendal. Ela achou uma pérola na base do pescoço da criatura, igual a todos os homocipêndios que a UNIT topou no passado. Mas eles ainda não manjam para que serve a pérola. Austin faz a cientista colocar a pérola de volta e teoriza que as criaturas recebem a pérola ao nascer. Ele também manda geral sair para investigar. Antes de vazar, Barclay olha para o Homo nos Pendle e faz o sinal da cruz. No topo do penhasco, o grupo se junta aos soldados e Austin se pergunta o que um Homo nos Pendle está fazendo num lugar raso. O coronel lembra ele da avalanche submarina de 2020 que cortou cabos de comunicação e bota a culpa nessas criaturas. Então eles usam uma máquina para mandar um pulso de tradução que é tão agudo que faz o Barclay tremer. Agora eles precisam esperar um retorno. Naquela noite, Barclay pergunta se pode fazer uma ligação, mas Hannah explica que não podem usar os celulares ainda. Bárbara mandou várias mensagens sobre uns problemas na escola do Kirby e dá um esporro nele por ligar mais pro trampo. Enquanto isso, Pip e outro soldado estão de vigia no corpo do Homo nos Pendle. Enquanto batem um papo, eles dão uns passos e percebem que o chão tá puro barro. No começo, acham que é só um vazamento, mas de repente, a soldada começa a afundar e eles percebem que o chão todo virou lama. Pip chega ao mais perto possível para tentar ajudar, mas ela não alcança a mão dele e ele começa a afundar também.
Por fim, o corpo dela some totalmente e ela foi mandada de arrasta para cima. Conforme a água chega na cintura do Pip, ele pede socorro no rádio, mas os soldados só ouvem chiado. Logo, uma mão bizarra pega no ombro do Pip para mandar ele de arrasta para cima também. Então, um Omonos Pendle pula do buraco e leva o corpo da criatura que foi mandada de arrasta para cima. Nesse momento, um alarme toca e o time corre para o prédio, mas encontra tudo vazio. O chão voltou ao normal, mas Barclay vê um pedaço de metal cravado. Ele puxa até sair uma cadeira inteira. Austin tenta ligar para o Pip e para outra soldada, mas a resposta é só chiado. Ele continua tentando até ouvir a própria voz vindo do chão. Todo mundo corre para cavar até verem uma mão. Barclay fica abalado ao ver um corpo que foi mandado de arrasta para cima, então vai lá fora pegar um ar. Quando Austin vai ver como ele tá, Barclay finalmente confessa que é só um secretário. Mas Austin não esquenta, porque as regras dizem que em momentos de impacto histórico, político ou cultural, um civil deve acompanhar o time militar como testemunha. Hannah admite que está frustrada porque levou anos para pegar missões importantes assim, mas o Barclay conseguiu por erro. Ela também conta que os Omonos Pendles estavam na Terra antes dos humanos, que surgiram enquanto as criaturas hibernavam no subsolo. O planeta acabou mudando e lacrou eles lá dentro. Na real, a Unity foi criada para lidar com esse tipo de evento sobrenatural. Hannah se pergunta se os Omonos Pendles estão atacando porque querem o planeta de volta. A conversa é cortada quando um soldado avisa que um Omonos Pendle está visto na costa. Geral corre para o local e Barclay recebe uma câmera para gravar tudo. Austin manda todo mundo abaixar as armas enquanto um Omonos Pendle sai da água e grita com eles. Usando o tradutor, Austin dá as boas-vindas e pede uma reunião diplomática. Quando a criatura aponta que os humanos mandaram os deles de arrasta para cima, Austin responde que os Omonos Pendles também mandaram humanos de arrasta para cima. Então ele quer que geral pare a violência e comece uma amizade. A criatura concorda, mas também discorda, e o tradutor não saca o sentido real. Do nada, mais Omonos Pendles surgem da água e os soldados entram em choque, mas Austin repete que vieram em paz até o líder Omonos Pendle aceitar. Depois, Austin pede para o líder repetir a frase anterior e a tradução diz: "Estamos falando com o mundo inteiro agora." De repente, cada ser humano recebe um alerta de emergência no celular avisando sobre uma grande invasão. No mundo todo, a galera fica em choque vendo os Omonos Pendles saindo dos mares em massa. Quando os vídeos viralizam, os repórteres não param de falar disso. Os líderes mundiais começam a iniciativa de diplomacia H2O e constroem um canal levando até a Imperial House, onde rolarão os debates de paz. Barclay vai para casa e fala para Bárbara que ela vai ter que cuidar do Kirby por mais um tempo. Ele bota a culpa na promoção importante e manda 3.000 libras para o banco dela para ela ficar sussa. Um tempo depois, líderes militares de peso se reúnem na Imperial House para começar o papo de paz. Quando um drone de paparazzi chega perto da janela, um guarda logo manda de arrasta para cima. Sorte que os vidros são espelhados, então não deu para tirar foto. Roger invade a sala principal e xinga o Barclay por roubar seu lugar num evento tão importante, mas os soldados chutam ele para fora rápido. Os engenheiros ativam o sistema de água para encher o tanque. Funciona bem no início, mas logo um cano estoura. O time corre para fechar aquele cano e desviar a água, deixando o tanque pronto na hora certa. Logo 4 Omonos Pendles entram, seguidos por 2 Pisamorphas e uma criatura mais humana chamada Homoorfa. O embaixador designado, Heinz, dá as boas-vindas e a máquina traduz, mas ele é interrompido pela Homoorfa. O nome dela é Salt e ela fala todas as línguas humanas. Heinz termina o discurso com uma planta que cresce no Monte Everest, o ponto mais alto do planeta. Salt responde fazendo seus guardas jogarem os ovos mortos de seus filhos que não nasceram e explica que eles foram mandados de arrasta para cima por causa da poluição da humanidade. Ela se recusa a aceitar Heinz como embaixador e diz que só fala com o Barclay. Geral fica sem entender nada. Então Salt menciona que o Barclay respeitou o povo dela e toca na pérola para dar o play no vídeo dele fazendo o sinal da cruz. Ela pede para ele ser o embaixador da raça humana e depois de muita negação e hesitação, ele responde, beleza. Heinz avisa que a reunião acabou e os guardas levam o Barclay na hora. A comandante da Unity, Kate, se reúne com ele numa sala reservada e pergunta se ele já teve contato com os Omonos Pendles. Ele jura que não.
Kate avisa que seu time de inteligência está investigando a vida toda dele e da família. Na real, uns soldados estão indo buscar a Bárbara e o Kirby. Barclay jura que não queria que isso rolasse, mas pontua que a Unit precisa dele agora. Fala, galera! Antes de continuar, já deixa seu like e se inscreve. É rapidinho e isso ajuda muito a continuar editando vídeos como este. Valeu! Nervoso e explica que não é expert, mas Salt quer ele pela bondade e não pelo currículo. Ela pergunta o que ele realmente quer e não o que o comitê mandou ele falar. Então, ele admite que acha que está na hora dos civis terem voz também, porque isso afeta geral. Salt concorda e ameaça cortar as negociações se o Barclay não se apresentar amanhã. Depois, Barclay é levado para um blindado onde vê a Kate. Ele pergunta se ela vai mandar ele de arrasta para cima, então ela mostra a arma, mas garante que é zoeira. Kate explica que ralou muito para construir um mundo melhor e quer que trabalhem juntos pela paz. Barclay é levado para o hotel diplomático, onde a general Dominique tira uma foto dele escondido. Barclay se reencontra com a família e eles surtam quando sabem do novo trampo. Kirby acha da hora, mas Bárbara está preocupada com o emprego dela e o Kirby perdendo aula. Barclay acha que esse evento histórico deve ser prioridade e chama a Salt de bonita, então Bárbara zoa ele. Kate e seu time analisam cada palavra da Salt. Ela vivia dizendo nós no discurso, então eles se perguntam se essas criaturas dividem uma consciência. Quando Salt cheirou a planta, o grupo todo fez junto, incluindo os peixes. Ela também suavizou o tom e usou sarcasmo. No laboratório, 2 cientistas começam a escanear os ovos que foram mandados de arrasta para cima. Eles pegam umas amostras e um dos cientistas rouba uma escondendo no bolso. Later in the evening, o cientista encontra Sir Keith e entrega a amostra em troca da cidadania, mas fica mal ao ver que o trato não inclui a mãe dele. Depois, Keith se encontra com Dominique e outro general para entregar a amostra. He trampa no setor de energia e a iniciativa H2O pode quebrar ele. Dominique explica que fizeram uma simulação e tem chance de recessão, sem falar que a galera já está em pânico. A prioridade do presidente dos Estados Unidos é salvar a economia, e a do Keith é salvar as empresas. Kate pode ter moral com o primeiro-ministro, mas Keith garante aos amigos que, no fim das contas, o premier vai ouvir ele porque ele é o maior doador. Naquela noite, Kate recebe um aviso que a mídia descobriu quem é o Barclay. Na manhã seguinte, os repórteres estão esperando ele fora do hotel e ele precisa de reforço para proteção. Kate manda investigar e logo descobrem que a Dominique vazou a foto. Para acalmar a imprensa, Kate aceita deixar 50 repórteres no salão, mas nada de live. Quando a reunião começa, os guardas avisam a Dominique que ela está banida e expulsam ela. Barclay está tremendo enquanto Kate e Austin dão um máximo de dicas em poucos minutos. O tanque é enchido e Salt volta com seus guardas. Barclay diz oi, então Kate lembra ele de ler o discurso que prepararam. Ele pede desculpas pelo que rolou com os ovos e Salt pergunta se ele é pai. Depois que ele diz que sim, ela aceita os pedidos de desculpas. Então Salt pede um copo de água do rio e se recusa a falar até ganhar. Os soldados correm para o rio e trazem um copo cheio de água bem marrom. Salt pede para o Barclay beber e Kate na hora manda ele não fazer isso, já que poderia mandar ele de arrasta para cima. O time dela escreve uma mensagem para ele dizer que o governo está ciente da poluição e está trabalhando nisso. Mas Salt interrompe e diz que quer as palavras reais dele, não papo furado político. Kate insiste que ele precisa seguir o roteiro, mas Barclay tira o ponto de ouvido. Ele admite que a sociedade é sem noção e que o planeta está quase sendo mandado de arrasta para cima. Ele manda um desabafo bravo sobre os humanos vivendo na rotina, achando que o problema não é deles. As crianças sabem da real e ele quer começar a ouvi-las hoje. Salt diz que Barclay é o humano favorito dela, fazendo ele rir. Mas Austin e Hannah não curtem. Depois da reunião, um monte de gente está torcendo pelo Barclay fora do hotel. Ele diz para a família que está se sentindo incrível e eles estão orgulhosos. Ele admite para o Kirby que queria ter ouvido eles antes. Na TV, os repórteres não param de falar dele e chamam ele de apaixonado. Bárbara pergunta da Salt e Barclay percebe que ela está com ciúmes. Enquanto isso, Austin diz para Kate que o Comitê H2O criou novos modelos de regras ambientais.
Ele também avisa que o governo francês exige que a Dominique volte para o salão. Kate aponta que tem provas da traição dela, mas infelizmente Dominique tem muita influência e eles não têm escolha. O time agora está estudando redes de micélio, que são fios de fungos que ligam plantas específicas. Eles acreditam que é isso que os homospondiles usam para se comunicar, com a pérola sendo o ponto de conexão. Naquela noite, Barclay olha fotos sigilosas de como eram as cidades dos homospondiles antes dos humanos tomarem conta. Kirby interrompe porque não consegue dormir e confessa que está com medo pela segurança dele. Barclay garante que vai estar tudo bem e lembra que eles vão para um esconderijo amanhã. Na manhã seguinte, os repórteres cercam o Barclay de novo e ele mal consegue fugir. Uma nova reunião começa e Barclay avisa a Salt que o governo promete reduzir 50% da sujeira até 2065. Salt quer saber por que vai demorar tanto. Barclay explica que leva tempo para juntar recursos para resolver a parada. Salt diz que 40 anos é inaceitável e Barclay pontua que eles esperaram milhões de anos, então 40 não é nada. Isso deixa a Salt brava e ela começa a listar como a poluição mandou o povo dela de arrasta para cima. Barclay gela e pede desculpas. Salt acredita nele, mas sabe que os líderes mundiais estão de migué. Quando Barclay tenta convencer ela que o maior desejo da humanidade é consertar as coisas, Salt responde que vai realizar esse desejo. Do nada, o céu escurece e rola um trovão. Um barulho estranho faz o povo achar que vem tempestade, mas na real não é água. Plástico começa a cair do céu em quantidades bizarras no mundo todo. A galera na rua entra em pânico e corre para se esconder. Bárbara pede para o motorista tirar eles de lá. O time da Kate detecta que o plástico está saindo dos mares e rios. Enquanto os líderes são evacuados, Kate pede para Salt parar com isso. Mas Salt diz que só está devolvendo a sujeira da humanidade. Barclay liga para Bárbara e manda ela ir para Imperial House. O motorista tenta achar caminho, mas o plástico está trancando as ruas. De repente, um objeto enorme cai no capô do carro, destruindo o motor, e o motorista é mandado de arrasta para cima. Bárbara manda o filho correr, então Kirby sai do carro e tem que desviar de um pneu rolando. Bárbara vê o motorista, mas ele já foi mandado de arrasta para cima. Ela liga para o Barclay e manda ele achar o Kirby na rua, então ela começa a correr também. Barclay corre lá fora e procura pelo Kirby. Ele percebe que eles vão ser atingidos por uma âncora caindo. Então Barclay dá um carrinho no Kirby para salvar bem na hora. Bárbara se junta a eles e a família toda corre para se esconder na Imperial House. Austin vê esse rolo como os homospondiles declarando guerra. Todos os canais de TV cobrem a chuva de plástico e a galera na internet diz que os homospondiles querem os humanos mandados de arrasta para cima. Todos os governos avisam que as ruas não são seguras e mandam os cidadãos ficar em casa. Por fim, a chuva de plástico para, e agora todo o lixo do oceano, incluindo o Titanic, cobre cada cidade do mundo. O prejuízo é de centenas de bilhões de dólares. Mesmo assim, os governos dizem que já estão se preparando para os reparos. Um ex-líder político diz que isso é um chamado às armas e acha que os humanos precisam se unir contra os homospondiles. Na reunião seguinte, Barclay diz a Salt que eles vieram de boa, mas as ações delas ferraram o processo diplomático. Ele jura que não querem guerra, mas Salt diz que a guerra começou há muito tempo e os humanos começaram, então ela só devolveu o que é deles. Mais palavras políticas vazias aparecem na tela e Barclay decide ignorar de novo. Ele admite que os homospondiles são mais espertos que os humanos e entende as preocupações, mas agora tem gente ferida e com medo. Enquanto humanos estão com medo, eles fazem coisas terríveis. Kate força ele a ler de novo. Então Barclay diz que as Nações Unidas exigem um acordo de paz enquanto durarem os papos. Salt acompanha com 3 condições. 1. A poluição dos oceanos para agora. 2. Uma marcação formal de fronteiras, o que significa que os homospondiles querem todos os oceanos e canais. Pessoas não poderiam viajar em navios porque evoluíram para ficar na Terra. Ela também menciona o céu e proíbe aviões, dizendo que o ar acima do mar é mar. Os líderes na plateia surtam e explicam que o mundo moderno depende de importações, inclusive comida. Mas Salt se recusa a ouvir qualquer um que não seja o Barclay e grita com eles. Do nada, o corpo dela vira um corpo masculino com voz de homem. Barclay pede desculpas e manda todo mundo sentar e calar a boca.
Enquanto Salt volta ao corpo anterior, Barclay explica que o povo tá com medo e teme o que não entende, mas não querem ofender. Então Salt pede a terceira condição, tocando na pérola para fazer um mapa aparecer em todas as telas. Um ponto no meio do oceano é marcado e Barclay percebe que ela quer o resto das reuniões debaixo d'água. Salt quer que eles provem o compromisso com a paz e igualdade, encontrando eles no mundo deles. O time da Kate estuda o local e descobre que é a fossa de Romanche, um dos pontos mais fundos do planeta. São 25 mil pés e 5 milhas para baixo. Submarinos já foram mandados de arrasta para cima com menos da metade disso. Kate pede para o Barclay não responder, mas ele diz a Salt que aceita todos os pedidos. Não esquece de se inscrever e ativar as notificações para ver mais vídeos assim. Valeu por assistir!